Olá, boa tarde. Acredito que vai ser bom dia, né? A aula está sendo gravada. Eu sou a professora Bárbara, do Departamento de Química, e estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho, de bater um papo, né, sobre o assunto de Química, a convite do professor Marcos. Gostaria de agradecer, né, o convite e dar boas-vindas a vocês que estão chegando do curso de Ciências Exatas. Então, eu vim aqui apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho de química, mas eu tentei sair um pouquinho da caixinha, né? Trazer o assunto de uma forma um pouquinho diferente. Então, o assunto que eu tenho para trazer para vocês aqui, né? É sobre a química e como ela está em nossas vidas. Mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira um pouco menos clichê. Então, vamos lá, vou começar. Para começar nosso bate-papo, eu gostaria de... A primeira coisa que vocês parassem para pensar é na definição. O que é química? Vocês são alunos, né, de um curso de ciências exatas, estão chegando aqui para estudar essas ciências. Alguns de vocês, acredito, né, que vão fazer o curso de química, alguns mesmo não fazendo o curso de química, a gente já vai acabar se encontrando nas disciplinas. E eu acho importante, né, pra gente, já que a gente vai falar, o assunto vai ser a química e onde ela está em nossas vidas, eu acho importante definir, né, o que é química. E aí, quando você busca essas definições, você pega, assim, uma definição bem simples, né? A química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações. É uma definição bem padrão, tem várias, tem umas mais amplas, outras, né, com outras informações, mas o que me chama a atenção, e a gente vai discutir, vai conversar sobre isso, é que dentre as várias, todas têm sempre nessa questão. A química é uma ciência. E de fato, a química é uma ciência. Então, por mais que a gente tenha várias definições, é importante, né, se a química, independente da definição que a gente estiver usando, ela é uma ciência, vem para o nosso próximo passo. Então, para entender o que é química, eu preciso entender o que é ciência. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês o que é ciência, né? E aí, nesse texto aqui, que fala sobre ciência, que está um pouco pequeno para ver, o autor desse texto, que é o Freire Maia, se eu não me engano, ele trata de uma forma muito interessante, que ele fala... É extremamente difícil definir a ciência. E tem 3 bons motivos para a gente, do ponto de vista filosófico, evitar definir a ciência. O primeiro motivo da gente não definir é exatamente o fato de que qualquer definição limita e não vai estar dizendo a verdade. Você está vendo somente um lado da verdade. Então, não se deve, né, delimitar a ciência. O segundo motivo é que nenhuma definição é completa. Então, os 2 motivos até conversam, né? E o terceiro motivo é que das várias definições que existem sobre o que é ciência, a maioria não concorda entre si. Então, tem muitos pontos de discordância. Então, ele fala, não gosto de definir ciência. Mas se eu tivesse que definir de uma maneira, ele cita do texto assim, de uma maneira tosca, e ele usa exatamente essa palavra, ele fala que eu definiria como um conjunto de métodos, leis, modelos, teorias, experimentos, que vão estudar, né, uma realidade e que vão utilizar para estudar essa realidade, para desenvolver as leis, as teorias, os modelos, eles vão utilizar a metodologia científica. Então, partindo desse ponto, né, que ele fala, dessa definição tosca, a gente retorna lá no início, né? Nós viemos aqui hoje para falar de química. Então, o que é a química? A química é uma ciência. E o que é ciência? Né? É um conjunto de leis, é um conjunto de técnicas, de modelos, que para fazer um estudo de uma determinada realidade e não de toda a realidade, utiliza a metodologia científica. Então é isso que é a química. A química é uma ciência que observa ao nosso redor e estabelece
teorias, leis, utilizando a metodologia científica. Do que se trata? Para quem não está acostumado, é uma investigação sistemática em que os resultados eu tenho comprovação científica, né? Um conjunto de procedimentos em que eu faço uma investigação, ele tem um padrão, ele tem um modelo a ser seguido, não é aleatório. Só falar de metodologia científica aqui, a gente, né, poderia falar a aula inteira e não é o nosso objetivo. Mas é isso que é a química, é uma ciência que utiliza da metodologia científica para estudar a realidade, propor as leis, né? E eu posso ficar falando disso aqui por muito tempo. Mas aí, então, a partir do momento que eu compreendo que é complicado de definir, conforme nós vimos, né, não se define porque nenhuma definição é completa, mas se eu quiser tentar explicar é conforme eu falei, eu posso começar a pensar, ao invés, né, o que é a química, o que é a ciência, eu poderia começar a pensar em quem trabalha com ela, né? E aí, quem trabalha com essa ciência que é a química, o que ela produz? A química, ela é, a partir do momento que ela é uma ciência, a gente já pensa, são os químicos, os cientistas. E quem são esses químicos? São só cientistas? Não. Nós temos os bacharéis em química, que geralmente eles têm uma formação, né? Na universidade nós temos o curso de química, na graduação nós formamos os bacharéis e os licenciados, e esses bacharéis eles têm uma formação com essa visão acadêmica, conhecendo, né, todas as realidades, as diferentes realidades da ciência, e tem essa formação acadêmica para trabalhar com essa produção de conhecimento científico voltado para a química. Mas nós também formamos o licenciado. O que é um licenciado em química? É uma pessoa que tem formação para trabalhar com o ensino dessa ciência. E aí, talvez vocês perguntem, Bárbara, então o professor é limitado a ensinar? Não, ele também desenvolve pesquisas de quais são as melhores ferramentas pedagógicas, quais são as melhores metodologias para você ensinar química, né? Você precisa de pesquisa, então eles também são cientistas e também produzem conhecimentos. E quando você trabalha com produção de conhecimento através da ciência, né, seja um licenciado produzindo conhecimento de como ensinar química, seja um bacharel trabalhando como cientista e desenvolvendo conhecimento, quando você desenvolve conhecimento, você gera produtos, né? Esse produto pode ser um esclarecimento da realidade, mas também pode ser produtos que agregam valores. E aí você desenvolvendo, você tem um desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico, já que você tem um produto, né, que gera valores, você tem um impacto político, um impacto ambiental, um impacto social. Então, a partir do momento que você faz ciência, né, você atinge outras realidades longe da academia. E aí, esses produtos produzidos, eles geralmente, né, o conhecimento é feito pelo cientista. Esse cientista também pode ser um químico industrial, né? Por quê? Porque ele pode pesquisar de como transformar esse conhecimento gerado em um produto. Ou pode ser aquele químico industrial que está lá na empresa mesmo trabalhando, né? E ele pode tanto pesquisar na empresa, quanto pesquisar na academia, ou ele pode estar dentro da empresa gerenciando, cuidando para que aquele produto seja produzido na indústria. E eu também tenho o engenheiro químico. E o que é o engenheiro químico? É aquele cara que precisa de ter conhecimento de química, entender os seus produtos, para ele conseguir desenvolver as máquinas, o ambiente, o como fazer esse produto. Então ele também produz conhecimento, porque chega para ele, né? Você tem que produzir esse produto. Não existe uma máquina, não existe um processo, né? E ele tem que pesquisar e produzir. E se você para pensar, isso quase que entra num looping, porque para o químico industrial, para o engenheiro químico aprender sobre a química e ter esse conhecimento, ele precisa dos professores, que são licenciados em químicas, e
que estudam a ciência produzida pelos cientistas, no fim você entra num looping e todo mundo estuda essa ciência e o conhecimento produzido por ela, ele começa a virar um produto que é aplicado, ele é voltado para diferentes realidades. Então você começa a entender que não é simplesmente fazer ciência, né? Você tem realidades envolvidas que estão conectadas com esses conhecimentos. E aí, sabendo, né, de o que cada um faz, a gente pode pensar, então, por que estudar química? Vocês vão falar, bem, se a pessoa quer ser um químico, né, seja um cientista, seja um licenciado, um químico industrial, um engenheiro, faz todo sentido, ele quer trabalhar com isso. Mas todos nós sabemos que a química ela não é estudada somente por esses profissionais. Nós temos a química lá no ensino médio, né? Vocês estão aqui hoje como alunos da instituição, da UFJF, vocês fizeram provas e vocês tiveram toda uma ciência no ensino médio. Então, por que estudar química além dos químicos? E aí, essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque a gente precisa de entender a construção do conhecimento a partir de sua complexidade e do seu entrelaçamento. E aí, vamos traduzir isso aqui para uma coisa mais simples. A construção do conhecimento, então, é começar a compreender o mundo ao seu redor. Você está construindo conhecimento. A partir da complexidade, a química é uma ciência e a ciência é complexa. Ela tem as metodologias, elas têm as teorias, né? Tem todas aquelas leis para que a gente compreenda. Então, é complexo. E todas essas características, elas estão entrelaçadas, como assim? A partir do momento que eu produzo um conhecimento, eu posso fazer um produto, né? O meu conhecimento, ele pode se transformar num produto. Que produto? Pode ser um produto do próprio conhecimento, né? Eu descobri, fiz uma descoberta que esclareceu uma reação química que acontece, enfim. Pode ser um produto que vai gerar mais conhecimento científico, mas pode ser um produto que agregue valores e aí você tem impacto político, você tem impacto social, você tem impacto histórico do momento, né? Econômico, cultural. Como assim? Se você desenvolve um produto e esse produto gera valores, ele vai para a indústria e ele vai fazer a economia girar. E se você tem um impacto econômico, você tem que ter políticas que pensam, esse produto que você vai produzir polui o meio ambiente, ele está gerando empregos, né? Os benefícios ou não que esse produto traz para a sociedade de consumo? Isso vai causar problemas depois? O descarte desse produto vai trazer problemas sociais, né? O uso. Então você tem uma série de questionamentos e esses questionamentos precisam ser feitos. E eles também têm questões culturais. Para quem esse produto está sendo feito, em qual realidade, né? Você tem impactos na população, no meio ambiente. Então, isso tudo tem que ser pensado. E para você compreender isso, você precisa de conhecimento científico, não só de química, mas o conhecimento de física. A gente está aqui nas ciências exatas, né? De física, de matemática, da própria biologia, das ciências sociais, de todas as ciências. E elas estão entrelaçadas, né, com os seus produtos, os seus conhecimentos. Então, por que a gente estuda química? Para a gente entender como a ciência ela produz conhecimento, esse conhecimento pode gerar produtos e esses produtos estão entrelaçados com a gente em todos os âmbitos. Eles nos impactam de todas as formas. E conhecendo a ciência, a gente consegue analisar essa realidade que a gente vive, que é exatamente isso, volta lá na nossa definição, né? Ela faz uma análise da realidade. Qual realidade? Vai depender de uma série de coisas. Então, estudar química é muito importante. Ou qualquer ciência, claro que aqui hoje eu estou falando de química.
E aí a gente entra, né, numa outra questão. Como que a gente geralmente estuda a química? A química, ela geralmente é estudada de uma forma contextualizada. As pessoas tentam contextualizar para não ficar aquela ciência só pela ciência. E geralmente, né, como é que se contextualiza? Acredito que vocês todos tenham visto exemplos lá no ensino médio, que é o mais comum de ser feito. Essa contextualização, ela se dá, né, alguns exemplos aqui. Primeiro, pela descrição científica de um fato do cotidiano, ou pela aplicação do conhecimento usando exemplos e ilustrando o conteúdo a ser ensinado. Então, como é que eu poderia falar isso? Vamos falar da água. Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu vou estudar água, eu preciso estudar as suas transformações, como é que ela passa do estado líquido para o gasoso, como é que as moléculas interagem. E aí vou dar, né, um exemplo de por que isso é importante. Eu preciso entender como as moléculas se ligam para a gente poder entender como a água interage, porque que quando ela está na superfície de um lago, o sol aquece a água evapora, sobe, se condensa, cai na forma de chuva, ou seja, eu estou dando uma aplicação, estou descrevendo um fato, olhando, né, utilizando recursos científicos, descrições, palavras que estão lá, que a gente define, né? Condensação é o que? Evaporação é o que? A gente está estudando a ciência e aí você usa um fato e aplica, ou simplesmente descreve. Geralmente essa é a forma de contextualizar, mas contextualizar vai muito além, gente. Contextualizar, na verdade, olha só, é a perspectiva de compreender a realidade, né? Então, vai muito além de você simplesmente aplicar, né, aquela ciência num fato do cotidiano científico. Então, é descrever a evaporação da água, descrever a chuva, ou descrever, não sei, porque quando sua mãe faz angu, acende o fogo, a água evapora e o angu engrossa. Você pode ficar nisso, aplicando a ciência ali em pequenos fatos do cotidiano. Mas, como eu disse, vai muito além, tá na perspectiva de compreender a realidade em que a gente vive. E que realidade é essa? Realidade política, realidade social, econômica, vai muito além de aplicações diretas, simplesmente exemplificando uma lei ou um modelo científico. O grande motivo de estudar isso tudo vai muito além da ciência por ela mesma, né? E aí vem a pergunta que eu gostaria de tentar responder hoje. Onde está a química dentro de uma realidade? Então, se eu assumo uma realidade, o que tem ali de química, o que ela está influenciando, o que ela pode mudar ou não? E aí eu trago para vocês aqui algumas realidades que nós poderíamos ver na prática, né? Eu poderia falar de química na realidade da peste negra, ou poderia falar de química na realidade da Revolução Industrial, ou das grandes guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, ou mesmo da pandemia agora, né? A realidade que nós estamos vivendo e aonde nós podemos relacionar isso tudo com a química. Um exemplo bobo, a Revolução Industrial. Você tem o desenvolvimento do conhecimento científico gerando, né, a possibilidade de você utilizar máquinas a vapor, que substitui a força humana, que é a energia, que começa a gerar trabalho e gerar produtos em grande escala, que tem que gerar uma sociedade de consumo, né? Se eu consigo produzir muito, eu preciso vender. De que adianta a ciência me dar uma forma de produzir muito, de ter uma indústria, se eu não tenho para que vender? Então eu preciso estimular a sociedade de consumo, e aí você tem que pensar nos impactos disso tudo. Eu instalei uma empresa, eu vou atrair pessoas, então você mexe em toda uma estrutura da sociedade. E isso tudo está entrelaçado, por quê? Porque o conhecimento científico gerou um produto. E esse produto foi utilizado pelas pessoas, porque são pessoas que fazem ciência. E a química é uma ciência, então ela é feita por pessoas.
são essas pessoas que estão utilizando desse conhecimento e estão mudando o mundo, né? E isso faz parte. Então eu poderia utilizar qualquer realidade para ver nessa realidade aonde está a química. Mas aí eu vou falar da realidade que é confortável para mim, né? Eu teria que fazer um estudo sobre a peste, ou sobre a revolução, ou sobre as grandes guerras, ou poderíamos ficar, né, falando de pandemia, por exemplo. Mas eu vou falar um pouquinho, trazer para vocês a ciência da fotografia. Por quê? Eu desenvolvo, né, aqui na universidade estudos que relacionam o uso da fotografia digital, do celular, das câmeras, para ensino das ciências. E também os processos fotográficos, e são processos fotográficos químicos. A gente vai para o laboratório, prepara os reagentes, passa o reagente no papel e produz imagens, né, a partir das imagens das câmeras. Então eu faço esse tipo de estudo para utilizá-lo para o ensino. E aí eu tenho toda uma realidade da ciência da fotografia. Isso foi construído como? E como que essa realidade está relacionada? Onde está a química dentro dessa realidade? Então eu vou trazer aqui para vocês hoje, né, para a gente aplicar aonde está a química nessa realidade. Eu vou falar um pouquinho, de uma maneira assim, muito resumida. Então, como eu coloquei aqui no slide, um recorte da história dos processos fotográficos, porque é um recorte mesmo, tá? Vou falar de uma maneira resumida, porque isso aqui dá 4, 5, 6 horas pra gente ficar falando disso. Enfim, por que a fotografia ela é inventada? Existe uma demanda da sociedade, né? A fotografia ela é inventada, igual tá aqui, ó, em 1839, em plena Revolução Industrial. A gente tem uma sociedade que está cobrando pela imagem, mas ela cobra por quê? Até meados de 1700 e pouco, somente a nobreza podia ter imagens, porque as imagens elas eram feitas por mãos humanas. As pessoas eram retratadas por pintores, por artistas, e isso era uma coisa extremamente cara. Com a questão da Revolução Industrial se aproximando, você tem a classe burguesa que tem um poder aquisitivo e ela está crescendo, é uma demanda muito alta, né? Então, um pintor podia levar meses fazendo um quadro para um nobre, agora ele tem 10 pessoas da burguesia querendo, né, a sua imagem, então é uma demanda muito alta. É tudo muito, né? A Revolução Industrial começa a produzir muito e gerando muita riqueza, muitas pessoas com mais acesso, então as pessoas querem ser retratadas. Até porque é questão de valores sociais. Quem era retratado era a nobreza. Agora eu, né, sou uma pessoa que tenho acesso, financeiramente eu posso, devido à Revolução Industrial. Eu também quero, né? Era uma questão de destaque social você ser retratado. Então existe uma busca dos cientistas porque já existia o conhecimento científico. Já existiam as câmeras, né? Que eram as câmeras escuras, que eles utilizavam inclusive para fazer desenhos, para fazer pinturas. Muitas dessas pinturas que nós vemos, elas são feitas a partir de imagens na câmera escura. Então é uma câmera que você consegue reproduzir uma imagem. Reproduzir não, você consegue produzir uma imagem, mas você não consegue reproduzir. A reprodução daquela imagem era feita à mão. Então ela, literalmente, ela joga uma imagem, por exemplo, numa parede, né? E o pintor vai lá e pinta por cima. Então, ela produz a imagem, mas a reprodução, a fixação dessa imagem era feita por mãos humanas. Então, você já tinha tecnologia do ponto de vista da ótica, da física, da matemática, porque você tem os cálculos matemáticos da distância, né, do ângulo, da lente, tem uma série de cálculos. Você já tem um conhecimento científico que você consegue produzir uma imagem. Mas você ainda não consegue fixar, colocar essa imagem em uma superfície. Ela tá ali dentro da caixa, eu consigo jogá-la numa parede, mas eu não consigo deixá-la sem mãos humanas. E você, ao mesmo tempo, já tem conhecimento do ponto de vista, né, da química, um conhecimento científico, de substâncias que são sensíveis à luz. Porque essas substâncias, na presença da luz, elas mudam de cor. E aí, a reprodução de uma imagem
é feita através de uma luz que entra numa caixa, né? Eu consigo produzir uma imagem. E eu tenho substâncias que são sensíveis à luz e que mudam de cor. Então tá faltando você fazer o produto. O conhecimento científico já tem, a demanda social, pessoas querendo imagens já tem, e falta as pessoas usarem, casarem essas informações e fazerem um invento, né? Utilizarem o conhecimento científico para a produção de um produto esse valorizado por uma sociedade que está fazendo uma demanda e que com certeza vai gerar riqueza. E aí, em 1839, Louis Daguerre consegue, aí essa história é longa, eu não vou entrar nesses pormenores, ele consegue apresentar ao mundo o daguerreótipo, que é o primeiro processo fotográfico em que as pessoas são fotografadas pelo mundo. Ele, para vocês terem uma ideia de como isso foi famoso, né? Ele lança o daguerreótipo em agosto de 1839. Em dezembro de 1839, o Dom Pedro já tem um daguerreótipo aqui no Brasil, ele encomenda, e ele é o primeiro fotógrafo no Brasil, a gente tem, né, nos museus as fotos registradas por ele, teve uma cerimônia da primeira foto do Rio de Janeiro, enfim, Dom Pedro era um entusiasta da fotografia. Mas então, Daguerre representa o mundo o daguerreótipo. O que é o daguerreótipo? É uma câmera antiga, aquelas câmeras de caixa de madeira igual a gente vê, com uma lente. Só que lá dentro, ao invés de ter um filme, né, um negativo, igual muitos de vocês talvez já conheçam, existia uma chapa metálica. Em cima dessa chapa, eles colocavam algumas substâncias químicas sensíveis à luz. Colocava essa caixa, né, em um lugar, as pessoas tinham que ficar paradas cerca de meia hora para fazer o clique, enquanto hoje a gente faz um clique, né, de 1 segundo, meio segundo, as pessoas tinham que ficar paradas durante meia hora, porque a sensibilidade desses reagentes não eram altas. Enfim, para ser registradas imagens que saíam nessa chapa. Depois ele tirava essa chapa de dentro da câmera, dava uns banhos, fazia umas reações químicas e entregava para a pessoa uma chapa metálica com a imagem dessas pessoas produzidas. Isso foi um sucesso. E na época, como era uma chapa única, era sobre um metal, geralmente eram chapas de prata, se eu não me engano, de cobre, enfim, era tratado meio que como joia. Então existia um valor embutido. Isso foi um sucesso por ser uma caixa, isso poderia ser carregado. Então a gente tem um desenvolvimento também científico, porque as expedições que ainda estavam conhecendo várias partes do mundo, elas começaram a carregar os daguerreótipos para as expedições, então você começa a ter registro de animais, registro de pessoas, registro de plantas. A ciência, de uma maneira geral, ela se desenvolve junto, né? O conhecimento científico cria o daguerreótipo, que é essa câmera fotográfica, e a câmera fotográfica atende como produto a demanda da sociedade, começa as pessoas a serem fotografadas e os fotógrafos começam a levar o daguerreótipo para suas expedições científicas. Então, né, você retroalimenta a própria ciência. Enfim, o daguerreótipo é inventado, só que tem um grande problema. Ele é uma técnica extremamente difícil, é complicado você manejar, revelar depois, né, que a chapa fica pronta, são vários banhos, eram materiais assim bem tóxicos usados, então não era algo simples de ser feito, era algo complicado. E Daguerre, quando doa, que ele doa a patente para o mundo, todo mundo pode usar, mas ele recebe royalties. É uma técnica cara e você tem, além do Daguerre, né, um zilhão de outros cientistas buscando os processos fotográficos também. Não é só o Daguerre que tá, né? Existia uma demanda, o conhecimento, ele já estava ali, então era quem ia ser o primeiro a achar. Foi Daguerre, mas tinham outros envolvidos. Daguerre faz esse processo, daguerreótipo, utilizando a prata, junto com vários outros cientistas que também estão utilizando a prata para, né, produzir a fotografia. Inclusive, só comentando, um dos inventores da fotografia no mundo vem aqui do Brasil, o Hercule Florence.
que ele é um francês que se naturalizou brasileiro e ele é considerado um dos inventores da fotografia. Então, assim, a história, né, em vários pontos do mundo a coisa está acontecendo. Então, começa uma busca para patentear, né, e apresentar ao mundo outros processos, além do daguerreótipo, que fossem processos mais simples, menos tóxicos, mais baratos, exatamente para poder dar alternativas às pessoas a não usar o daguerreótipo. Então você começa uma busca por alternativas fotográficas. Além da busca por alternativas utilizando a própria prata, porque a prata é muito sensível à luz, você tem outros cientistas buscando outras formas. Além da prata, você tem vários outros metais, você tem plantas, você tem várias possibilidades. Por que não tentar outros caminhos? Então, você tem alternativas, né, de outros processos utilizando a própria prata, igual o Daguerre usava no daguerreótipo, e outros cientistas buscando outros metais, outras substâncias para fazer, né, ter uma alternativa para se trabalhar. E aí que eu vou entrar num assunto interessante. Um dos processos é o chamado cianotipia. Cianotipia também é um processo fotográfico que, diferente do processo de prata, ele utiliza ferro e a imagem produzida é uma imagem em azul. A prata, ela produz, né, as imagens em preto e branco ou aqueles tons de sépia meio amarronzado, vai depender dos reagentes que você usa. E a cianotipia produz as imagens em azul. A cianotipia ela é inventada em 1842, ou, igual eu coloco aqui, que a gente pode discutir, né? Ela é descoberta ou ela é inventada? A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Em 1842, por Sir John Herschel. Então, pensa, apenas 3 anos depois que a fotografia é apresentada ao mundo, né, em 1839, 3 anos depois a cianotipia é apresentada ao mundo por esse pesquisador que está aí, o Sir John Herschel, ele é um inglês, né? A princípio a ideia é apenas, ele está buscando, né, ele não está com a ambição de ser o inventor da fotografia. Na verdade, ele busca estudar substâncias sensíveis à luz e ele quer reproduzir suas notas. Ele, vamos dizer assim, ele está inventando o xerox. Ele quer a reprodução das suas notas, dos seus desenhos, enfim. E aí, a cianotipia, né, quando ela é inventada, a gente já vai entrar nos pormenores, mas ela é popular, o daguerreótipo ele fica popular acho que por uns 50 anos, eu não sei dimensionar exatamente, mas cerca de 50 anos ele faz muito sucesso. A cianotipia por muito pouco tempo, ela é popular e depois, né, ela é utilizada principalmente por engenheiros. Então, para vocês que estão aqui nas ciências exatas e vão cursar engenharia, vocês vão ouvir falar dos blueprints, que são, esse tá aqui embaixo, né, no slide tem um, que eles eram utilizados para reproduzir os desenhos esquemáticos dos engenheiros. Tem um videozinho, eu costumo às vezes até mostrar, que infelizmente eu não trouxe para vocês, mas no filme do Titanic, quando o Titanic está prestes a afundar, eles estão estudando, né, a estrutura do navio. O capitão do navio abre um mapa lindo, todo azul em cianótipo, mostrando, né, os compartimentos. Então era realmente, no início do século, ele era muito usado. Enfim, ela passa a ser usada não para fotografia, mas para reprodução desses desenhos, né, o papel de ferro prussiato ou as blueprints. E um dado interessante é que o primeiro livro de fotografias do mundo, ele foi produzido por uma mulher, a Anna Atkins, e ele foi feito todo por cianotipia. Ela fez o livro todo à mão. Então, assim, até então no mundo não existia um livro de fotografia e o primeiro do mundo é feito através da técnica da cianotipia. Então, é uma técnica interessante de se tratar e é uma técnica fotográfica. E aí, agora vou entrando direto, né? Esse cientista, o John Herschel, quando a gente fala assim, dá a impressão que é um cara que estava no laboratório tentando inventar um processo fotográfico, mas não. Ele era um astrônomo, físico, matemático
Ele vem de uma família de cientistas, o pai dele é um grande cientista, a tia dele é uma grande cientista, ele vem de uma família muito rica, então ele pode se dedicar aos estudos científicos, porque existiam outros cientistas que também têm um nome na história, que quase descobriram alguns processos fotográficos, mas aí você vê a questão do impacto econômico, o impacto social. Eles não podiam se dedicar aos estudos porque eles tinham que trabalhar. Então, os outros cientistas que vinham de famílias abastadas, eles podiam se dedicar, então mais rapidamente eles desenvolveram os processos, publicaram, né, antes desses outros cientistas. Então, você começa a ver os impactos sociais dentro da própria ciência. Enfim, ele era um astrônomo, o pai dele, né, também físico e astrônomo, o pai dele faz descobertas fantásticas. Quem for fazer física, com certeza vai ouvir falar do pai do Herschel. Ele estuda muitas estrelas duplas, ele que descobre os raios infravermelhos, se eu não me engano, ele é um cientista muito renomado. E Herschel é criado nesse ambiente, né? Numa família abastada, com dinheiro, ele é criado num meio científico, ele tem muita admiração pelo pai, então ele quer seguir o trabalho do pai, então ele se torna um cientista brilhante e segue estudando principalmente as estrelas. E para estudar a estrela, você precisa estudar a luz, né? Porque a estrela que está a milhões de anos-luz em outras galáxias, a gente estuda através da luz dessas estrelas que chegam aqui pra gente. Então ele era um assíduo estudante das interações da matéria, de maneira geral, com a luz. E nessa história ele é amigo pessoal destes cientistas todos que estão envolvidos na história da fotografia. Um dos que pleiteia, né, eu também inventei a fotografia, que é o Talbot, também em inglês, é amigo do Herschel, então ele tem conhecimento dessa questão da ciência da fotografia, que nessa época tá super na moda, né? Mais ou menos igual hoje. A moda é pesquisar a vacina, fazer pesquisa do Covid, a ciência da fotografia estava bem na moda nessa época. Então Herschel começa a fazer essa busca, mas ele quer fugir da prata, né? Porque a prata já tem o daguerreótipo, você na própria Inglaterra já tem o Talbot, que é um super pesquisador que está desenvolvendo o processo fotográfico utilizando a prata. Herschel quer ir por outro caminho. Ele tem, né, conhecimento, até pelos estudos dele, da interação da luz com várias substâncias, que várias substâncias orgânicas provenientes de plantas, de legumes, elas são sensíveis à luz. E aí ele começa a estudar para ver se consegue produzir imagens, né? Estudar a sensibilidade à luz dessas plantas. Então ele prepara vários extratos com plantas caseiras mesmo, por exemplo, flores, frutos, folhas. Essa imagem aí, se eu não me engano, ela é feita com extrato de beterraba. Então são imagens que a gente poderia produzir em casa. Você prepara o extrato, passa no papel, né, e poderia produzir essa imagem como está aí. Então ele fazia esse tipo de estudos na superfície do papel, fazia os extratos, passava, coloca, né, igual vocês estão vendo aqui uma folha, você coloca uma folha natural sobre o papel e deixa no sol. O sol vai batendo no papel colorido e desbota, igual a nossa roupa, se fica muito no sol, a cor desbota. Então o papel tá colorido, ele vai desbotando, e aonde a folha cobriu, tá protegido, né, ali não desbota. Então quando você tira no sol, você tem a imagem impressa nesse papel e a lateral desbotada. Então ele tá fazendo esses estudos. E o que ele vê? Funciona. Só que as imagens, essa tá bonitinha, gente, mas a maioria das imagens são bem desbotadas, são clarinhas. E para você conseguir uma imagem como essa, dependendo do extrato, você consegue em algumas horas. Algumas horas eu falo 10, né, 8, 10 horas. Mas a maioria você vai precisar ir de uma semana no sol. Então você acorda de manhã, põe no sol, deixa o dia inteiro, guarda, no outro dia você põe no sol de novo. Aí depois de 6, 7, 8 dias você tem uma imagem. Então assim, era um processo que ele viu que não tinha muito futuro do ponto de vista fotográfico. Ele publica o processo, tá aí, o nome dele é Antotipia, utilizado até hoje, tá em aulas, é algo que dá para fazer com tranquilidade.
mas é um processo que não tem muito futuro, as imagens são claras, demora muito, né? Não é comercialmente viável. E ele está a fim de mudar, né? Ele quer continuar em processos alternativos da prata, alternativos à prata, ele não quer mexer com prata. Ele quer lidar com coisas coloridas, porque a prata, igual eu falei, é o preto e branco, então ele está buscando processos diferentes. E ele toma conhecimento, ele sabe que existem alguns sais, né, substâncias químicas que são muito coloridas. Então ele imagina, se ele pega um sal colorido, quem aqui já viu um sulfato de cobre, por exemplo, né, que é muito azul, ele começa a pensar, eu vou usar um sal bem colorido e utilizando um sal colorido coloco no sol, vai acontecer a mesma coisa, onde o sol bate, desbota e eu devo conseguir imagens, de repente, né, consigo imagens mais rápidas, melhores, enfim. Ele começa com a ideia de abandonar a antotipia e buscar esses sais coloridos. E nessa busca, ele conhece o trabalho desse pesquisador aí, o Smee, Alfred Smee. O Alfred, ele tá trabalhando com processos, aí você vê tudo entrelaçado de novo, né? Ele está trabalhando com processos relacionados ao descobrimento da bateria, né? As pilhas e baterias elétricas, com processos eletroquímicos mesmo, né? Que envolve a produção de eletricidade através de reação química, processos que vêm direto de experimentos do Alexandre Volta. Então, enfim, o Smee está trabalhando com processos eletroquímicos e nesses processos ele consegue obter substâncias que as substâncias obtidas nos laboratórios através de um processo comum, elas não saem muito puras, mas no processo dele eletroquímico as substâncias saem purinhas. E ele publica artigos e, como eu disse, são todos conhecidos, estão todos ali, né, numa sociedade muito pequena na Inglaterra. Herschel tem conhecimento desses sais coloridos, e Smee estava trabalhando com vários sais coloridos, obtendo. Então o Smee envia para o Herschel, né, sabe do interesse do Herschel por sais coloridos para fazer esses processos fotográficos. Como eu disse, a ciência da fotografia todos os cientistas conheciam. Smee também conhecia a busca desses processos. Então ele envia para o Herschel um pouco do sal. Qual o sal que ele envia? Esse sal vermelhinho é um sal de ferro chamado ferricianeto de potássio. Ele é muito colorido. O Smee obtém nos seus experimentos, ele consegue esse sal purinho, que nos laboratórios, que era vendido, não era muito bom. Mas no experimento de Smee, ele saía purinho. E o próprio Smee já tinha trabalhado com outros sais de ferro e percebia que eles trocam de cor, né, dependendo das reações, nas reações eletroquímicas que ele fazia, né, que envolvia eletricidade com os reagentes. Ele fazia e esses compostos de ferro mudavam de cor, por exemplo. Se você pega o ferrocianeto, ele é um amarelado, assim, clarinho, e aí dependendo do que você faz no processo eletroquímico, ele vira esse vermelho que é o ferricianeto de potássio. E Smee já sabia que dependendo da forma que o ferricianeto reage, ele poderia se transformar nesse complexo, né, nesse composto de baixo que é azul, que é o azul conhecido como azul da Prússia. Então, o Smee já sabia dessas trocas de cores nesses compostos, mas ele tinha o conhecimento baseado nas reações dele de eletricidade com essas substâncias. Ele não sabia como é que seria o comportamento com relação à luz do sol, né? Mas se ele troca de cor com eletricidade, existia, claro, a possibilidade, precisava fazer experimentos da troca de cor com relação à luz do sol. Então ele manda para o Herschel e fala, experimenta. Herschel imediatamente prepara, né, faz os preparados dele, passa no papel, põe no sol e tá aí. Ele consegue uma imagem utilizando o ferricianeto e a imagem fica exatamente com essa coloração azul. Então ele realmente confirma que ele muda, que ele é sensível à luz, né? E a sua sensibilidade à luz pode ser aproveitada para produzir imagens. Então, nesse momento você tem que ver, ele não está buscando uma fotografia.
cromatografia, ele está testando cientificamente essa substância vermelhinha, né, o ferricianeto de potássio, ele é ou não sensível à luz? Ele muda ou não? Quais são as condições? O que eu tenho que fazer? Ah, ele muda. Eu posso aproveitar essa mudança para produzir alguma coisa? Ou seja, eu gero conhecimento e esse conhecimento pode me gerar um produto, né? Então, ele vê que gera imagens. Imediatamente ele escreve para o SME, feliz que consegue, mas ao mesmo tempo um pouco, vamos dizer assim, desempolgado, porque, de novo, é um processo muito lento, né? O ferricianeto, ele é sensível à luz, mas já é melhor do que as plantas. Mas ainda, se você for pensar em termos comerciais, em termos de produção de imagem, ele não... ele é muito pouco sensível. Ele chega a levar... Eu, por exemplo, quando eu faço, eu chego a levar 4 horas para conseguir uma imagem. Então, tem, mas a sensibilidade é baixa, ele queria algo mais rápido, né? A prata, na época, a prata era bom, com meia hora você conseguia, então você levar 4 horas ainda não tá bom. Enfim, então ele escreve feliz, manda uma amostra da imagem que ele consegue pro SME, e aí o SME conta para ele que acabou de chegar no mercado um novo composto chamado citrato férrico amoniacal, esse marronzinho que tá aí na foto, que ele é muito escuro e que, quem sabe, por ele ser tão escuro, na hora que colocasse na luz do sol, ele não ia desbotar e ele não ia conseguir uma imagem. Então, o SME manda para o Herschel uma amostra dessa substância, desse citrato. E esse citrato, na época, ele era usado em medicina como tônico, fortalecedor. Na verdade, ele é meio que usado até hoje, tá? Mas ele é um composto, assim, e novo no mercado. Quase ninguém tinha. Não era de conhecimento das pessoas. O próprio Herschel, né, não tinha acesso e recebeu uma amostra do SME. E aí o Herschel já tinha feito vários testes, foi testar, né, a sensibilidade do citrato à luz. Quando ele testa, qual a surpresa? Ele é super sensível à luz. Então, rapidamente ele reage. E ele não reage desbotando, ele reage trocando de cor. Esse marrom aí, ele imprime imagens amarelas. E Herschel, depois de ter estudado bastante aquele vermelhinho, né, o ferricianeto de potássio, ele já sabia como acelerar um pouco, ele já tinha vários experimentos, misturas que ele fazia, enfim, ele fazia um experimento científico, né, e não apenas um experimento fotográfico. Então, claro que baseado em todo o conhecimento que ele tinha, ele resolveu fazer uma mistura. Ele misturou esse marrom com aquele vermelho. Quando ele faz isso, a formação do azul da Prússia, aquela substância azul que imprime a foto, é muito rápida. Hoje, por exemplo, dependendo do jeito que você faz, você consegue em 5 minutos. Então, muito rapidamente, Herschel fica muito empolgado com a descoberta, né, que ele tem uma substância sensível, que ele consegue formar a imagem, que ela forma rápido, o tempo, quanto que ele tem que usar de cada uma, como ele tem que usar, misturado, separado, qual que passa primeiro, enfim, ele faz vários experimentos para entender o processo, né? E aí, quando ele domina todo esse conhecimento, o que ele acaba por inventar? A cianotipia. Ele acaba por inventar um processo fotográfico. Então, ele está atrás da descoberta da propriedade, né, da sensibilidade à luz dessas substâncias. Então, ele está descobrindo o conhecimento e, a partir deste conhecimento, ele gera um produto, uma invenção, que é um processo fotográfico. E aqui tem uma imagem produzida por Herschel, aqui na verdade ela está em negativo, né? Ela não está em positivo, porque ele usava gravuras, e aí ele manda, né, as imagens, algumas imagens que ele fez, ele manda para o SME e fala que dá super certo, e começa a escrever o artigo para publicar. Então, para vocês terem uma dimensão, ele recebe a amostra do Herschel em abril de 1900... Desculpa, ele recebe a amostra do SME, né? O Herschel recebe a amostra do composto vermelho em abril de 1842. Em junho, ele já tinha os primeiros resultados
e já começa a escrever artigo e manda para uma revista. Antes mesmo de publicar os artigos, ele continua fazendo alguns ensaios e ele já faz umas alterações, coisas novas que ele descobriu, então ele manda mais material para alterar o artigo, mas como o artigo ainda não tinha sido publicado, eles alteram, enfim, ele faz toda essa descoberta. E aí ele mesmo começa a pôr em xeque, porque ele viu que o Smith sabia que aquele composto vermelho mudava de cor com eletricidade, mandou para ele testar na luz. O Smith sabia que esse composto marrom também poderia surtir efeitos e mudanças, manda e ele testa e consegue. Então, Herschel, cientificamente, ele é muito ético. Ele escreve uma carta para o Smith falando, olha, eu estou escrevendo um artigo científico, eu vou publicar, mas eu preciso saber, você de fato não sabia que isso ia acontecer ou você já sabia, você só foi me mandando e quer participar da invenção? E aí, nesse momento, o Smith também é muito ético, fala, não, eu sabia das propriedades, mas quem inventou a cianotipia, quem fez todos os testes com relação à luz, foi você. Eu sabia das propriedades dele, eu tenho os meus estudos, então Herschel foi tranquilo e fez o artigo e foi o grande inventor, né, cientificamente, o inventor da cianotipia. E aí ele publica o artigo, igual eu falei na época, nem tudo estava tão bem elucidado. O artigo dele é um artigo científico, não é um tutorial. Como fazer cianotipia? Olha, eu descobri que faz assim, então você mistura isso com aquilo que forma uma cianotipia. Não, é um artigo com linguagem acadêmica, com os testes, né? Eu misturei, acho que ele propõe cerca de 15 formas diferentes que ele fez e conseguiu a cianotipia. Então ele publica esse artigo e aí, enfim, virou o inventor da cianotipia. Com essa publicação, essa invenção, quais são os impactos? Agora a cianotipia está conhecida, né, no mundo, o artigo foi publicado. Quais os impactos disso? O primeiro aqui, ó, aceitação da fotografia pelas artes. Quando a fotografia é inventada, o daguerreótipo se populariza, você tem um problema. Até então, as imagens elas eram feitas por mãos humanas. As imagens eram feitas por artista. Então, um quadro é uma arte. Agora, com o advento da fotografia e mesmo da cianotipia, você não tem mais a mão humana direto, né? Você começa a fazer em escala industrial. Então, os artistas começaram a questionar, isso não é arte, né? Então, você começa a ter uma não aceitação, questionamentos dos processos fotográficos e, claro, da cianotipia também. E a cianotipia, ela entra nesse questionamento por quê? A questão da cor azul é uma delas. A gente acha em vários livros, alguns autores da época, né, lá em 1800 e pouco, falando somente um vândalo vai fazer uma imagem em azul. Jamais. Imagina uma paisagem, morros e árvores azuis, não faz sentido. As pessoas, né, impressas em azul. Então, assim, você tem questões... Porque até então os livros são impressos em preto e branco, as pessoas estão acostumadas, questões culturais, né? Entrando aí, culturalmente, as pessoas estão acostumadas a ler, a ver em preto e branco nos livros. E aí, mesmo as fotos que eram produzidas nessa época, ou elas eram puxadas para o preto e branco devido à prata, ou naquele tom sépia meio amarronzado também puxando para prata. Então, de repente, você tem imagem azul, era assim, totalmente fora. Então, você tinha esse questionamento, não era tão aceito. Existia a questão do processo e erros de tradução. Conforme eu falei com vocês, Herschel, quando publica na rapidez, coisas da academia que vocês vão vivenciar pelos corredores da universidade, né? Os pesquisadores têm que publicar artigo, têm que produzir, então aquela pressa, né, do fazer, Herschel vive nesse meio acadêmico, ele faz isso, então existiam algumas coisas ainda a serem elucidadas, Herschel é questionado, claro, mas o artigo dele de forma geral estava muito bom, é realmente a pressa.
E a questão de erro de tradução, o que acontece? Quando ele publica, né, ele publica em inglês, é um artigo científico, gente, é uma linguagem acadêmica de um artigo científico. Então as pessoas comercialmente, sem um grande letramento científico, pega aquele artigo, tenta traduzir para fazer cianotipia. Então você começa a ter problemas de erro de tradução na questão da língua, né? Você tem um grego, um italiano, enfim, as pessoas traduzindo. E você tem as questões da linguagem científica. Você tem um artigo científico e não um tutorial. Então, não está numa linguagem acessível para ser feito. As pessoas têm que ter um estudo de ciência mínimo para compreender o que está ali. Então, você tem esse problema. Aí as pessoas tentavam fazer a cianotipia, as coisas não davam tão certo, eram muito criticadas. Então, a cianotipia, ela meio que não faz muito sucesso, é abandonada, até que em 1870, não sei bem, alguém retoma e aí os papéis para as engenharias, são produzidos e aí ela é utilizada, me parece que até a década de 1940, 1950, se eu não me engano, eu não sou muito boa com datas, mas enfim, a cianotipia era utilizada, né, pelos engenheiros. E essa questão, né, que você pode entrar num questionamento filosófico, em termos de crítica mesmo. Se você é uma pessoa que conhece ciência, conhece a linguagem científica, você lê muitas vezes em blogs, em livros, né? As pessoas, Heschel descobriu, foi o descobridor da cianotipia. Em alguns ele foi o inventor, essa falta de concordância. Então, o que é descobrir? O que é inventar, né? Você tem que saber a definição. Heschel descobriu, sim, o processo, né? Ele fez a descoberta da sensibilidade à luz, ele descobre o conhecimento e ele inventa o processo. Então, quem descobriu o ouro? O ouro estava aqui na superfície do planeta o tempo todo, até que alguém descobriu que ele estava lá, né? Ninguém inventou o ouro, foi uma descoberta. Agora, um invento é alguém que já tinha o conhecimento, e pode ser um conhecimento científico proveniente de uma descoberta, alguém que já tinha conhecimento e combinou esse conhecimento, né? É um conhecimento aqui, outro aqui, que de repente alguém percebe que se combinar, ele gera um produto. Esse produto pode ser um novo conhecimento ou pode ser um produto com um valor agregado, literalmente uma invenção, uma máquina, né? Enfim, algo desse tipo. Então você precisa de conhecimento, de linguagem científica para entender essas diferenças. Então assim, você tem uma quantidade enorme de discussões que você pode fazer em torno disso, e ainda mais pensando que hoje a cianotipia, né, é muito, muito utilizada principalmente por artistas. Então você tem exposições mundiais, você tem um monte de coisa que são artistas que desenvolvem trabalhos, mas na linguagem artística eles utilizam uma técnica de conhecimento químico, de conhecimento físico, porque tem as questões, né, de luz, de ótica, para desenvolver um trabalho artístico. Então você precisa de ter uma linguagem mínima científica, esse artista ele tem, para ele conseguir lidar com esses reagentes. Então você tem várias realidades, né, para produzir uma fotografia em que você usa ciência, conhecimento físico, conhecimento químico, enfim, e gera um produto que atinge toda uma sociedade. E aí, posto isso tudo, né, que eu trouxe para vocês, eu agora queria que vocês me respondessem duas questões, que aí a gente retorna, né, na essência da nossa aula de hoje, que eu falei, né, hoje nós vamos falar onde está a química nas nossas vidas. Então eu poderia dar um exemplo, que isso que eu fiz aqui foi desenvolver um exemplo para vocês, mas aí aqui está. Eu queria que vocês me respondessem essas duas questões. Onde está a química no desenrolar da invenção da cianotipia? Então, nessa história toda, aonde vocês viram a química como ciência, como química, dentro do conhecimento que vocês têm? E a segunda pergunta, por que você acha que você foi capaz de responder essa pergunta? Sabe?
Por que você conseguiu responder essa pergunta? Por que você foi capaz de entender isso tudo? Então eu queria que vocês me respondessem essas duas perguntas, enviassem para mim ou entregassem ao professor Marcos. Tá aqui o meu e-mail, se vocês quiserem contato, trocar ideias, tá bom? O meu Instagram também, o Instagram do projeto Química, Fotografia e Arte. Lá a gente está sempre postando algumas informações a respeito, né, de ciência, fotografia, ensino de ciência utilizando fotografia. Queria agradecer mais uma vez todos vocês, agradecer ao professor Marcos pelo convite e fico à disposição de todos vocês, tá bom? Uma boa noite ou uma boa tarde, não sei, e um tchau para todos.